galera, tô aqui ó, no salão, acabei de receber as minhas compras, então eu vou mostrar pra vocês os detalhes de tudo que eu preciso para iniciar os meus atendimentos. Para começar, a gente vai começar com os lápis, porque é onde a gente vai demarcar a pele da cliente. Qual é o lápis que normalmente o Senac pede? É esse, ó. Dermográfico da Mitsubishi, tá? É um lápis, ele é diferente. Para vocês verem aqui, ó, ele tem um cordão. Conforme você for apontar, a ideia é o seguinte: você puxa o cordão até embaixo, até onde você realmente quer descer para apontar. E essas, ó, se vocês forem reparar, tem envolvido aqui, ó, alguns tipos de folhas. Ela realmente é puxada, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Você vai puxando, até achar essa ponta. E aí a gente aponta essa ponta aqui com estilete ou com navalha, e o navalhete no caso, né? Para poder tirar e apontar até conforme você quer as pontas para demarcar a pele da cliente. Esse lápis ele é especial justamente também para utilizar nessas demarcações. Dá para usar outro lápis? Com certeza dá, mas esse daqui com certeza também vai fazer diferença. Por quê? É com a ponta desse lápis. Ó, ele risca pouco, que ele não tá apontado, mas ele lembra muito um carvão. Esse, comprei dois, porque veio no kit, acabou pagando mais barato, e uma caneta. Acho que dura. Que você vai demarcar a linha, essa linha é uma linha orgânica, e ela é resistente. E você vai tirar a quantidade da linha conforme o tamanho do rosto da cliente vai envolver entre seus dedos. No curso eles vão ensinar, tá? Essa linha aqui é a que a gente usa no Senac, eu comprei exatamente igual, orgânica, certo? Veio aqui, ó, com a pontinha presa, essa parte aqui já soltou no caso, tá? Aí é só puxar e cortar com a mão mesmo, tirar com a mão ela sai. Só que pra pele da cliente é melhor, ela acaba não estourando, igual outras linhas. Eu acho que vai durar bastante, vem muita linha pra uma pessoa só. Esse lápis aqui, normalmente você demarca depois de utilizar esse lápis. Você coloca nos pontinhos cruzados, você demarca com essa caneta, uma caneta branca. Eu vou riscar pra vocês verem, ó, deixar a marca aqui. Eles não falam no material do Senac, só que na aula os professores tendem a falar e na internet também você encontra informações sobre essa caneta. Eu sei que ela, na verdade, além de demarcar, te dar um ponto de visão melhor, você pode também demarcar em outras peles, como pele preta. Então, essa é a caneta que eu comprei, a Mitsubishi, tá bom? Ela é... Ó, vou testar rapidamente pra vocês verem. Ó. Pontinha dela. Opa. Tá aqui, ó. Ela demarca, mas também ela não fica totalmente marcada ao ponto de não sair da pele. Então você consegue tirar com os produtos adstringentes, tá bom? O que a gente usa muito é o paquímetro, tá? Eu decidi comprar, gente, eu sou uma pessoa que eu calculo tudo mesmo, pra durar muito na minha vida, ainda mais que como eu trabalho no salão, minha vida é muito corrida, eu prezo pelo meu dinheiro. A gente que é profissional do evento é difícil ter dinheiro, a gente literalmente entrega o corpo e a alma pra poder ter cliente, porque a gente devolve não só como psicologia, mas também como técnica pros clientes, resolvendo os problemas. Então, pra quem não essa foi uma distinção muito forte, assim, do meu curso. Eu percebi que as pessoas, a maioria era amadora, entre aspas, não estavam na área da beleza, eu tava tentando entrar, tal. Eu percebi que eles compraram assim, no dia que eles souberam do paquímetro, eles compraram praticamente no mesmo dia. Eu falei, olha, eu vou pensar, porque eu tava pensando muito, será que vai durar? Qual paquímetro que eu vou comprar? Se eu comprar um de 35, como o pessoal comprou de R$35, que é digital, foi o preço mais barato que eles conseguiram. Se eu comprar um que é de ferro, que é 50, não vai durar mais tempo? E realmente faz diferença. Qual que é a vantagem e desvantagem? Fiquem ligados, porque essa dica é importantíssima. A desvantagem do paquímetro de ferro, já vou até mostrar pra vocês ele, ó. Ele é pesado, tá? Ele é pesado. A envergadura dele é igual ao de plástico, que é o de plástico, que é esse material aqui, ó. Só que acaba sendo tudo de plástico. A desvantagem dos dois é que... Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês. Ó, deixa eu mostrar antes os detalhes. Ele vem nessa caixinha, vem com esse manual, ó. É uma caixinha de plástico também. Tem esse amortecedor que eu também comprei por estratégia, que eu posso levar os materiais dentro dessa caixinha, gente. Olha como que eu penso na situação. O manual dele tá aqui, todas as informações. Eu não li tudo, tá? Eu acredito que é muito importante você ler. Mas normalmente o paquímetro ele é feito pra
usar em obra e tal. Só que para demarcar e corrigir a sobrancelha é utilizado bastante, tá? Principalmente para iniciante, ó. Para ligar é aqui. Aqui é para zerar, quando você recorre aqui. O paquímetro, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, o paquímetro tá assim, ó, nessa parte de trás. Tem algumas demarcações. Pra não jogar no lixo, tem que descartar em um lugar especial. Aqui, ó, quando você corre, abri, liguei. Aí eu corri com ele, deixa eu ver se eu consigo correr. Ó, eu vou correr, ele marca, tá? Tá ao contrário no vídeo. Quando sai essa parte, ó, a professora disse que não é legal utilizar essa parte. Normalmente você compra o paquímetro sem sair essa parte aqui, ó. Mas é comum sair, tá? Ó, é a anatomia do produto, não é pensado exatamente para a sobrancelha, mas existe alguns que não tem essa região. E é importante porque pode ser que você se distrair, você pode cortar o cliente. E aqui a diferença desse paquímetro para o de plástico, ele tem 4 numerais, ó. Então ele traz exatidão. Como que eu vou contar com exatidão os números aqui? A gente tá ao contrário aí no vídeo, provavelmente, né? Aqui tem 16, aqui tem 34. Então 16 milímetros. Aí se você quiser mudar o milímetro, é só mudar aqui, ó. Aí ele muda, tá bom? Normalmente é utilizado um milímetro aqui no Brasil, principalmente. E aí, eu quero zerar nesse ponto. Aí você zera, daqui você recorre. Aí você pode ir pro mais ou pro menos. Então isso também é legal. E voltando, os numerais nesse paquímetro de ferro, dessa marca, ele é em 4. O de plástico é em 3. Então quanto mais números no paquímetro, mais exatidão você tem para provar que sua metragem está correta. Então eu tenho mais exatidão para provar que a metragem da minha demarcação está correta, está exata. Isso faz total diferença no design de sobrancelha, tá? Uma das maiores desvantagens desse paquímetro é porque ele é super afiado. Quando eu comprei, eu já imaginei que ele ia ser assim, tá? Eu já imaginei que ele poderia ser assim. E qual que era o meu pensamento? Eu posso ter esse paquímetro pro resto da minha vida, porque ele é de ferro, mas eu não vou poder passar na pele da cliente. Eu vou calcular quando eu fazer a medição com a linha, que quando você aprende normalmente é com a linha. Inicialmente a gente aprendeu com o paquímetro direto, então a gente riscava com lápis nessa região e passava sobre a testa da cliente, sobrancelha, sobre a pele. Nesse paquímetro eu não vou poder fazer. Pensei em comprar um paquímetro até de plástico, se caso eu precisar eu vou utilizar. Aí eu compro um paquímetro bem barato, tá? Esse aqui eu paguei R$50, as das meninas elas pagaram 35 com esse material, então eu vou ter dois. Um pequeno, de plástico, que eu vou procurar um sem essa parte, porque das meninas também tinha essa parte aqui. E esse aqui vai ser pra me demarcar, que é o que mais é utilizado nos salões, tá? Você demarca com a linha, a pele da cliente, fazer as medições corretas. Deixa aqui no comentário se vocês querem que eu demonstre pra vocês. E aí você passa, só apontando aqui na região, ó, encosta pra ver se realmente tá certo a sua medição, depois que você demarcou. Essa é a base de utilizar o paquímetro. Depois de alguns anos, normalmente os profissionais não utilizam mais, mas eu quis comprar um que fosse de ferro, com qualidade máxima, porque o meu dinheiro não é bagunça, e eu prefiro ter um que só aponta onde está correto, do que passa, mas eu tenho prazo da vida. Isso é uma economia saudável. Aí você vai ver se você realmente acha que compensa ou não. Lembrando, quando você calcula a medição do paquímetro, embaixo você calcula através da parte interna, e na parte superior você calcula pela parte externa, nessa região de fora aqui. Vai dar a mesma metragem daqui de dentro, daqui fora, dessa região apontada para fora. E ele é bem afiado, tá? Essa parte aqui de cima, você pode apertar para ele não correr sozinho, ele trava, tá? No paquímetro de plástico, ele não tem isso. E nem isso daqui, ó, que é uma estrutura para você correr corretamente, para não danificar o seu aparelho e tudo mais. Eu achei ele bem completo. Além do que veio com todos esses estojos, ele veio mais completo, tá? Eu achei que R$15 a mais valeu a pena. Eu posso até investir em outro, como eu falei. Eu achei bem saudável e veio com a bateria a mais, tá? A bateria a mais. Esse aqui eu comprei na Shopee, se não me engano. Não, foi no Mercado Livre. Mercado Livre. A maioria dos produtos eu comprei no Mercado Livre. Que é uma folha de depilação que normalmente é utilizada para tirar os pelos da sobrancelha. Eu aprendi no curso que não danifica a pele, tá? Quando você tira uma vez só com a folha de depilação ou com a própria
A própria cera de depilação, você não pode passar 2 vezes. Você passa no máximo uma vez, depois você segue com a pinça. Vou falar da pinça já já. Bom, o que veio dentro dessas folhas? Lembrando que eu comprei as folhas de depilação facial. Elas são prontas, elas vão vir assim, ó. Essa daqui contém 16 folhas, nem parece, né? Ó, você normalmente aquece com a mão, com uma cera fria, você aquece com a mão, esfregando uma na outra. Corta normalmente pela metade aqui, tá? Então de 16 vai ficar o dobro. Você passa e você coloca na região onde você quer que puxa na sobrancelha. Normalmente eu utilizo a região de cima aqui, ó. Tá? Aplica aqui, como vai estar na metade. Aplica depois de calcular tudo certinho, vai ser a hora da depilação. Você vai aplicar aqui em cima e você puxa. Ela falou que essa questão de ser ou não prejudicial à pele vai depender, lógico, da pele. Lembrando que pele madura tem que tomar mais cuidado. E é mito essa coisa de ficar flácida. É óbvio que se você já tem uma predisposição a ficar flácida a pele, por genética, isso é uma atração que vai aumentar essa probabilidade de ficar flácida. Mas tem gente que prefere utilizar, então aplica essa região e puxa, tá? Aí veio isso e veio removedor hidratante, que é para tirar o resíduo da pele. Eu não abri ainda, pretendo abrir logo quando for utilizar. Então ele veio assim, tudo dentro dessa embalagem. Eu comprei, lembrando, só para ressaltar, a base de mel e pepino. Mel e pepino para pele, todo mundo sabe que é muito bom. Acabei arriscando comprando esse, tem outros. Gostei bastante e essa marca ela é bem famosa e foi bem indicada a todos os produtos durante a aula do Senac. Gente, vamos falar sobre esse produto. Esse produto aqui é utilizado bastante no salão. Vou passar a primeira dica já. Para você comprar, é no mínimo esse aqui, tá? Vou te mostrar para vocês. Eles vão vir com essa metragem, 9x20. Dá a diferença. Esse aqui vai vir 200 papéis. Tá na faixa 2022, R$50, tá? Tem vários valores. Vou mostrar aqui pra você. E esse produto é para você utilizar para esterilizar os seus materiais. Tanto as pinças, quanto as tesouras e quanto os outros produtos de metal. E eu vou falar o porquê também. O metal que você for comprar de aço cirúrgico, você tem que comprar justamente para poder colocar na embalagem e esterilizar. Ah, mas eu não quero esterilizar. Por exemplo, se você passa um papel de cera e tira esses folículos que a gente tem, eles ficam expostos, né? Então a derme e a epiderme, eles ficam também expostos. Então é muito provável que você ocorra alguma contaminação. E se você, por exemplo, utilizou no rosto que já tem algum tipo de vírus, bactéria, provavelmente essa pessoa vai reinfectar outros rostos. Então é muito importante que você compre uma pinça com ácido para poder esterilizar. Então esses plásticos assim normalmente não funcionam muito, ou seja, 100% para esterilizar. E aí você utiliza esses plásticos, essas embalagens, para utilizar para colocar na autoclave, né? A professora falou pra gente que a autoclave hoje em dia custa em 2022 R$1.200, R$1.200. Nos salões normalmente você tem já para poder esterilizar e tem que utilizar, quem já sabe ou não, tem que utilizar sim os produtos exatos para esterilizar corretamente, tá? E as clientes devem estar atentas quanto a isso. É muito saudável, porque eu já vi muita gente sofrer com processos de depilação de sobrancelha, inclusive, é o que mais ouvi falar, que deram infecção no rosto. Gente, é gravíssimo, eu já vi gente que pegou sífilis na região do rosto dela, e aí é complicado. Galera, eu vou falar agora pra vocês sobre as pinças indicadas no Senac. Bom, a nossa professora, ela indicou pra gente essa pinça, tá? Essa pinça se chama, Zollinger. Tem gente que chama de Zollinger, só que é uma pinça alemã, Germany. Zollinger, nome, tá? Falado, mas no Brasil Zollinger tá ótimo. Qual que foi indicado? Foi indicado essa pinça. É interessante você manter na embalagem. A partir do momento que você coloca em algum lugar que tem uma batição, como algum tipo de maleta que bate muito, você perde a ponta e a fiação. Lembrando que as pinças elas perdem sim, elas precisam ser descartadas quando elas estão com algum tipo de alteração de cor, algum tipo de alteração na ferragem, porque elas podem infectar o cliente. Então essa ponta aqui, que ela é uma ponta reta, considerada reta, então essa base daqui dessa região da pinça ela é reta,
Ó, ela é reta. Essa ponta aqui, ó, é diferente, ó. Essa ponta, ela é inclinada, ó, chanfrada. Essa daqui é o que é mais utilizado no mercado de sobrancelhas, tá? A gente pode utilizar tanto essa como a outra, dependendo do que você for fazer. Por isso que é importante você fazer o curso para poder entender. Aqui tá a ponta mais fina. Não pode ser uma ponta extremamente fina, porque você pode cortar a cliente. Ó, aqui eu consigo passar e não arranho meu dedo. Eu comprei essa pelo Mercado Livre não, pela Shopee. Fiquei com muito medo de ser falsa. E hoje mesmo já comprovei que não é falsa. O detalhe dela, pra quem for querer comprar e achar que é falsa. Essa aqui não é, tá? Zollinger. Edel Zollinger. Essa pinça, normalmente ela é indicada na maioria dos lugares e no Senac não foi diferente. Ela custa em média aí R$30, você consegue comprar ela em 2022, certo? Galera, eu vou deixar pra vocês aqui já os materiais, outros materiais que foram utilizados no curso de Senac. Foi utilizado adstringente, foi utilizado demaquilante. A adstringente, para quem tem pele oleosa, é interessante utilizar antes de utilizar o adstringente. Se você tem que fazer uma limpeza bem correta, que é o ideal, utilizar um sabonete líquido misturado com água. Normalmente lá foi indicado sabonete de bebê e que deve ser descartado depois de 24 horas. Então compre uma embalagem primeiro para que você possa fazer espuma. Você encontra em vários lugares, inclusive na Shopee. Coloca lá metade de água, metade de sabonete. E a água deve ser filtrada, sabão filtrado. Shampoo de bebê, sabão astringente, que limpe bem, tira a bactéria. Você aplica na sobrancelha, depois você passa astringente para poder depois demarcar e continuar o design. Isso daí é importantíssimo. E já existem os sabões, inclusive a gente usou lá, que já vem na embalagem certinho, não custa caro, acho que vale até a pena. E aí você não precisa descartar, tá? Você já vem na embalagem para criar espuma e tudo mais. Foi o que foi indicado. Os algodões eram os algodões quadrados, já é comprado cortado quadrado. Vejo que isso não é necessário, tá? O algodão comum você já pode utilizar também. Só que o algodão comum ele solta mais. Ele solta uma espécie de penugem, né? Vou colocar assim esse nome. Ele solta mais, tá? Então o quadradinho, quando você compra o pré-pronto, ele solta menos. Então você tem essa facilidade, você acaba não irritando o olho da cliente. Vale a pena? Bom, eu acho muito caro em 2022, mas quem puder comprar, compra. Os outros produtos, além do astringente, o demaquilante é para você tirar a linha que você vai criar com os lápis da Mitsubishi. Demaquilante tira ou o adstringente também. Então o demaquilante, gente, realmente é quase não utilizado. Então você pode comprar a quantidade menor ou pensar, porque você tem que pensar muito na validade dos produtos, como você fala em cosmético, tá? Diferente de uma pinça, de um produto como uma linha orgânica, que vai durar bastante. Os produtos cosméticos, você deve procurar uma alternativa, buscar também a região onde você mora, realmente você tem uma demanda, qual é o seu estilo de mercado que você quer atingir e estilo de cliente que você também quer alcançar. Porque tudo isso demanda muito dos valores que você vai cobrar do cliente e dos valores que talvez você possa perder futuramente. Porque esses produtos acabam tendo validade, então será que eu vou fazer o curso e vou começar no mercado agora ou não? Se você for começar no mercado depois, então compra depois. Se você já é maquiador, então você pode já utilizar o que você já tem como produtos cosméticos. Eu pretendo muito utilizar com spa. O que é spa para mim? É você utilizar o produto para limpeza e massagem facial. Então eu pretendo comprar os produtos com alta qualidade para já trazer esse vício para a pele, esse equilíbrio para o cliente psicológico, né? Eu gosto bastante que façam em mim, nunca fizeram e eu pretendo muito fazer. Eu acho que isso é o diferencial do mercado que eu posso trazer. Então isso também eu acabei não comprando agora porque eu pretendo investir em uma marca conceito. E então essa é uma dica. Quando você for comprar, por exemplo, os produtos cosméticos em si, você deve entender também que eles devem entrar numa maleta. Então você precisa ter uma maleta. Eu vou mostrar pra você essa daqui, que é uma maleta muito interessante, por exemplo, da Mary Kay. Eu gosto bastante. Ela é descartada. E você pode, por exemplo, comprar ela. E todas as pochetes que vem, você pode descartar do próprio local de apoio e levar só metade.
Você pode levar, por exemplo, eu vou fazer uma maquiagem mais a sobrancelha, você vai poder distribuir, ou você pode já deixar organizado, remover quando você for utilizar só um dos processos de limpeza de sobrancelha, você não vai querer usar o processo de spa. Isso daí é muito importante, porque conforme for passando o tempo, eu entendi que tudo isso faz a diferença, tá? E aí você pode pensar, lembrando que essa maleta da Mary Kay você encontra as representantes e tudo mais, e ela pode ser levada conforme onde você quiser. Eu já tenho ela há muitos anos e ela já me quebrou muito galho, já utilizei para viagens pessoal e tem uma resistência muito alta e é muito fácil para limpar. Eu acho que é uma dica fundamental e eu tive essa dica no meu curso de maquiagem. Considerações finais do nosso curso do Senac. Gente, com certeza vale muito a pena. O cenário tá diferente, né, gente? Porque eu estou na minha casa. Pra você ver, né? Depois que você entra na profissão de cabeleireiro, maquiador, entra na área da beleza, sua vida acaba mudando. Você acaba tendo que priorizar, sim, as redes sociais e tem que também priorizar o salão com seus clientes. Então, para vocês entenderem também que não é tão fácil. Você vai entrar nessa área da beleza voltado à sobrancelha, não vai ser diferente da área de cabelo, manicure, etc. Você vai ter que ser versátil, bom, porque você vai ter que se doar muito. Além do seu tempo com o cliente, também abdicar um pouco do seu tempo pessoal para as redes sociais. E aí sim, conforme for passando o tempo, você vai se adaptando, buscando mais qualidade de vida, não esquecendo de investir o seu dinheiro. Vou deixar aqui no card, já também uma opção para você já começar a investir o seu dinheiro. Eu vou deixar algumas dicas de experiências pessoais e espero que vocês gostem. Lembrando que o último dia de curso, a gente acaba recebendo informações dos nossos certificados. A média de tempo esperado de certificado são 5 dias. E é muito importante que você alerte sua professora, seu professor, que fechem o diário de presença de toda a turma, porque fechando o diário, dentro de 5 dias, a gente tem um nosso certificado dentro do site lá com o nosso login. Dentro do site também está disponível o software de 365 dias de Microsoft. Então é muito interessante para quem quer investir em Microsoft. Às vezes já tem ali incluso pelo Senac. Então durante esse período você pode usar. Eu não utilizei, então não sei realmente quanto tempo a gente pode utilizar. Eu acredito que durante 1 ano. Além de outras vantagens. E depois que você puder utilizar desse certificado online que hoje o Senac está disponibilizando, você pode solicitar já de imediato, logo ao terminar o curso, o certificado impresso. Eu recomendo sim que vocês tenham esse certificado impresso, porque é com esse certificado que você pode garantir a presença em outros salões, ou também que seja mais fácil, mais rápido, que seja uma comunicação mais rápida para o dono do salão e também com a entrada para o internacional. Então tenha esses certificados, assim como eu já tenho todos os meus em uma pasta, já impresso, com assinatura. E outra dica muito importante, deixe esse certificado com assinatura, né, para ser válido, e tenta saber onde que foi assinado para poder ter esse certificado. Normalmente é feito em cartório. Tenta saber qual cartório você tem essa assinatura, tá? Principalmente para quem quer utilizar desse certificado lá fora do Brasil. Então essas são as dicas. Vou deixar aqui embaixo a oportunidade de você deixar suas perguntas. Assim eu posso fazer outros vídeos pensando nesse tema. E agradeço desde já. Acompanhe aí todo o conteúdo que eu tô fazendo pela internet, tá? Mais informações na descrição. Grande beijo! Ela trabalhando no hotel e tal. Aí eu saí daqui de novo. Olha lá.